Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João. É o quarto Evangelho, capítulo 1. Versículo 1. Olha o que diz esse texto. No princípio era o Verbo, a palavra, a ação, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra ação, e a ação estava com Deus, e esta ação, este verbo, este logos, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, por esta ação, por este logos, por esta palavra. E sem Ele, sem esta palavra, sem esta ação, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz impacta as trevas e não é impactada pelas trevas. Versículo 10 do capítulo 1. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Diga: Senhor, fala comigo. Amém, amém. Tome o seu lugar, a Bíblia aberta não fez. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós lemos nos versículos anteriores, no versículo anterior, a seguinte afirmação, versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas. Antes de explanar, deixe-me fazer um aviso que passou por lapso. Culto infantil agora e culto de adolescente. As crianças podem ir e os adolescentes podem ir para os seus dois respectivos auditórios. Culto dos adolescentes e culto, o Kids. O Kids está funcionando agora. Voltando aqui para o texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto está dizendo para mim e para você, e vamos pegar todas essas coisas e vamos restringir todas essas coisas à criação humana, ao ser humano, para não ampliar muito, para facilitar nesta noite. Ou seja, todas as pessoas, toda a criação foi feita por causa dele. Toda a criação. Toda a criação. Seja os humanos, sejam os seres. Tudo foi feito por ele. Mas vamos restringir um pouco mais. E vamos pensar no ser humano, na humanidade. Em mim, em você, em nós. O ser humano. O texto está dizendo que todo ser humano, todo ele, foi criado por Deus. Então,
Aquilo que é criado por Deus passa a ser uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Toda a humanidade, bilhões de pessoas, bilhões de seres, hoje, neste planeta, bilhões que já passaram para a eternidade, bilhões de seres humanos, todos foram criados por Deus. Aí o texto está dizendo, João está dizendo que, dentre esse conjunto de bilhões de pessoas, bilhões de criaturas, bilhões de seres viventes, bilhões. O texto vai dizer agora, no versículo de número 12, coloca agora o 12, e eu quero pensar contigo sobre isso. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, desses bilhões de seres humanos, bilhões de criaturas, espalhado por esse planeta chamado Terra, bilhões de pessoas, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Deus está dizendo que Ele vai mudar o status, Ele vai documentar esta pessoa com um status agora, não de criatura, mas agora de filho. Ontem, e pensando nisso, ontem recebi uma ligação de um amigo brasileiro que mudou para a América do Norte já há alguns anos. E eu visitei algumas vezes lá, e fui hospedado por ele na casa dele, e ele sempre dizia para mim, toda vez que eu estava lá, olha, pastor Jaime, que saudade, ele morava aqui na Ilha do Governador, congregava inclusive aqui na nossa igreja co-irmã, na DIG, ele dizia, meu Deus, que saudade do meu país, família aqui, a mãe ficou doente, o pai ficou doente, ele entrou numa crise tremenda, porque ele não podia sair de lá. Ele era o que se chama lá na América de indocumentado. Ele não tinha documento, ele estava ilegal. Ele entrou como turista e ele permaneceu e venceu o prazo que ele tinha que voltar, ele não voltou. E a partir daí, ele vivia lá, ele morava lá, ele constituiu família lá, ele tinha negócios lá, mas ele era indocumentado. Então significa que o dia que ele fosse preso, seria deportado. E se não fosse preso e ele saísse do país por algum motivo, fosse viajar para algum canto, quando retornasse, ele seria preso pela imigração. Ele ficou assim, talvez uns 15 a 20 anos, vivendo como indocumentado. É uma vida difícil, porque você está ali, mas não está. Você pode, mas não pode. Você não pode fazer tudo que o nativo faz, porque ele não tinha um documento, um status. E ontem ele me ligando, gentilmente, gosta de mim, pastor, eu estou indo para o Brasil, chego aí, quer alguma coisa, quer eu levar alguma coisa, sei lá, alguma coisa, um detalhe, uma besteirinha qualquer. Eu falei, que bênção, rapaz, que bacana, você está vindo, estou vindo. Ah, pastor, eu nem te liguei, mas semana passada eu estive novamente aí. Eu falei, tu esteve no Brasil? Eu falei, rapaz, como assim? Ah, pastor, agora eu tenho um documento. Agora eu posso entrar e sair quantas vezes eu desejar. E disse mais, pastor, eu estou pensando seriamente em montar alguma coisa aí, e vou ficar uns meses aí, uns meses aqui, porque agora eu passo de cabeça erguida. Agora eu não tenho que ter mais medo de ninguém, porque agora eu tenho um status. Deus, nessa noite, quer dar status a todos nós que aqui estamos. O texto diz que todos são criaturas de Deus. Deus criou a humanidade, todas as pessoas. Mas aqueles que o receberam, aqueles que confessaram Jesus,
Deus deu a eles o poder, a bênção, a honra, a glória de ser feito o quê? Filhos. Irmãos, filho tem direito. Filho anda de cabeça erguida. Filho enche o pulmão de ar e diz: meu pai, minha mãe. Filho, ele tem uma outra dimensão. É isso que Deus tem para mim e para você. Quando eu consigo entender isso. Mas esse texto tem uma outra expressão que para mim eu diria que ela é assustadora. Porque olha o que vai dizer esse texto agora aqui, nessa palavra que vem aqui, dizendo aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora olha o versículo 10, irmãos. O versículo 10 eu diria que ele é assustador. Bota o 10. João 1 e 10, olha isso. Olha o que está nesse texto, João 1 e 10. Diz o texto assim: o verbo estava... Volta 1 e 10, travou de novo. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo o quê? Não o conheceu. Isso é desesperador. Isso é desesperador. É como se alguém que está diante do Pai, olha para o Pai e não conhece o Pai. E não conhece o Pai. E o Pai está diante dele e não conhece o Pai. Eu tenho uma predileção muito grande por Lucas 15. Uma predileção, eu diria que eu sou apaixonado por esse texto. Lucas 15 diz o texto para mim, eu quero que você olhe isso, eu nem passei para lá, mas eu quero que você olhe aqui esse momento, quando o filho, ele regressa. O texto vai dizer para nós no capítulo 15, versículo de número 20. 15 e 20 e 21. Olha o que diz esse texto. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. 21. Agora olha isso aqui. E o filho lhe disse o quê? Pai. Agora vamos voltar ao versículo 20 para você ver uma coisa. Bota o 20 novamente. E levantando-se... Você lembra onde ele estava? Você lembra onde ele estava? Aonde esse garoto estava? Num chiqueiro de porcos. Quem está num chiqueiro de porcos está como? Está sujo, fedorento, maltrapilho. E quem está no chiqueiro de porcos está mal, está esbagaçado. Está mal. Está feio, está mal cheiroso. Ele levantando-se, foi para seu pai. Ele se levantou, sujo, maltrapilho, fedorento, e foi. Vinha ele ainda longe, ele está longe, mas seu pai o avistou. O pai, ele conhece o filho, mesmo longe, e mesmo no estado mais deplorável que esteja. Por quê, irmãos? Por quê? Porque é pai. É como o neto. Algumas vezes eu fui pegar meu neto na escola, uma escola grande, com, meu Deus, com dezenas de alunos, aqui em Ramos, chamado Pio 11. Minha filha não podia, pai, pega lá, eu saía daqui, corria lá. Irmãos, na hora que sai os alunos, são centenas e centenas. Algumas vezes aconteceu a alegria da minha parte e da parte dele. Porque eu ficava um monte de pais e mães aqui na porta que não pode entrar, e vem aquela garotada toda, irmãos, centenas de jovens, e eu ficava olhando, meu Deus, cadê ele? E de repente eu era surpreendido com ele dando pulo no meio, avó! Eu falei, cara, eu estou tentando te achar, não te vi, mas você me achou primeiro. Outras vezes aconteceu o inverso. Lá vem ele brincando com um colega, eu estou olhando, falei, tá lá, é aquele lá. Dizia para o segurança, é aquele ali, aquele lá, aquele assim assado. E porque eu enxergava de longe, eu o conhecia de longe, e outras vezes ele me conhecia de longe também.
Essa é a graça da paternidade, o milagre da paternidade. O nosso Pai nos enxerga ainda de longe. Amém? Diga glória a Deus por isso. E não importa como nós estamos. Hoje aconteceu uma cena muito bonita. Irmãos, olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus faz. Hoje à tarde, eu permaneço aqui na igreja, saio, mas fico aqui à tarde na igreja, e eu estava pensando na palavra, e vi um sentimento assim, irmãos. Sai antes de começar o culto, vai para a rua, vê lá e vê como é que está o andamento. Então eu fui para a rua, não tinha começado, e não tinha ninguém, ainda que estava tudo fechado a igreja. E quando eu fui para a rua, para ver lá a grade que estamos fazendo, uns detalhes que tem que ser feito, aí eu estou ali fotografando, eu olho, sentado, aqui nesse muro do lado de fora da igreja, tem um rapaz. Eu estou fotografando, eu estou olhando para ele, eu falei, meu amigo, tudo bem? E começamos a conversar, o Edilson está sentado ali atrás, ali, faz assim, Edilson, ali aquele que levantou a mãozinha assim. O moço estava, fica triste não, Edilson, fica não? Estava sujo, mas sujo para valer. Sujo de imundo. Eu falei, caramba, botar esse rapaz para dentro da igreja com esse estado de craca. Jesus, o que eu faço? E comecei a conversar com ele, e nós fizemos aqui um tanque de apoio para o serviço aqui na garagem. E perguntei, fiz o convite para ele, quer aceitar Jesus? Eu quero, e orei com ele, repete comigo a oração, oramos juntos, aí chegou o grupo de evangelismo, oramos juntos. Falei, vem cá, meu amigo. E fomos ali para o tanque, pegamos lá aquele ODD de lavar louça, né? Começa pela mão, irmão, saiu um líquido preto da cor desse negócio aqui, lá vai debaixo das unhas, aí depois agora enfia a cabeça nesse tanque aí, irmão, saiu um líquido preto, mas parecia petróleo. O moço mudou até de cor. Lavou o rosto, lavou bem, lavou, deu assim aquele tchan, e agora está aqui participando do culto. Mas olha que coisa, levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou aqui é no sentido de o reconheceu. O reconheceu. Seu pai, o artigo está definido, seu pai o avistou, ou seja, seu pai o reconheceu. Mesmo longe, mesmo sujo, mesmo fedorento, mesmo esbagaçado, mesmo muito longe, o pai o reconhece. E, irmãos, o pai não apenas reconheceu, o pai, quando reconheceu ele, o pai se compadeceu, o pai ficou tocado, e o pai correu na direção dele, o pai o abraçou, mesmo naquele estado. O pai o abraçou e o pai o beijou, mesmo naquele estado. Por que o pai faz isso? Porque ali tem um filho. Eu quero nesta noite, a minha oração nesta noite, é que você saia do status de criatura de Deus, e entre para a dimensão de filho. E eu tenho uma notícia para te dar hoje. O Deus, criador de todas as coisas, Ele está vibrando para te receber como filho hoje. Ele está dizendo, eu quero ter você como filho. Eu não quero ter você, eu quero ter você como filho. Eu quero te dar esse status de filho, eu quero te dar essa certidão de nascimento. Qual é a coisa mais bacana que a gente tem, irmão? Qual é o nosso primeiro documento? Certidão de nascimento. Como é lindo. Fulano de tal, nome do pai, nome da mãe. Meu Deus, hoje você já sai da maternidade com esse documento. Ou seja, você tem pai, você tem mãe. Deus tem isso para você hoje. Agora o texto vai dizer que essa criação, que está diante do Criador, em dado momento, essa criatura, ela não consegue enxergar no pai
o título e a paternidade. Ela não conhece. Tem alguma coisa mais triste que isso, irmãos? Um filho que não conhece o pai. Isso é desesperador. Mas o texto vai dizer que o Verbo, o Deus, tomando a forma humana, o Deus que se virou o Emanuel, o Deus conosco, estava ali. E não foi compreendido. Sabe o que Deus me fez pensar nisso, irmãos? Deus me fez pensar nisso que há séculos atrás, um jovem que tinha uma história, eu diria que uma história triste. Triste é pouco, ainda é uma palavra branda. Eu diria que é uma história desesperadora. Mas esse jovem, com uma história desesperadora, ele tem uma reação que Deus espera de mim e de você hoje. Eu quero que você leia comigo, abra comigo a Bíblia, no livro de 2 Reis. Vamos ver esse texto aqui, e você vai ver o nível de história, uma história, eu diria que desesperadora. Capítulo 21 de 2 Reis. Capítulo 21 de 2 Reis. Capítulo 21 de 2 Reis. Capítulo 21, versículo de número 19. 2 Reis 21, 19. Olha esse texto. 2 Reis 21, 19. Preste atenção nisso, observe isso. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Grave esse nome. Amon, 22 anos, ele começa a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, é parente, a irmã dela chamava-se Omelete, e era filha de Arus, de Jotibá. Versículo 20. Esse homem chamado Amon, 2 Reis, capítulo 21, nós estamos com um pequeno detalhe no computador, capítulo 21 que estamos, versículo 20 agora, 20, capítulo, não sai do capítulo 21, ele fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então agora nós temos 2 informações. Amon é filho de Manassés, que foi um homem terrível. Então veja só, uma linhagem terrível. O pai foi abominável, o filho continua sendo abominável. O nome desse filho chama-se Amon. Vai seguindo o raciocínio. Versículo 21. Mesmo capítulo 21, andou em todo o caminho que andara seu pai. Ou seja, se o pai usava drogas, ele também usou. Se o pai era assaltante, ele também foi um assaltante. Se o pai foi um assassino, ele também foi. Tudo que o pai fez de pecado, ele fez. Serviu os ídolos que ele servira e os adorou. Foi idólatra, foi um feiticeiro. Versículo 22. Assim, Amon abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então esse moço, esse jovem chamado Amon, que tem um pai abominável, ele repete as mesmas misérias e desgraças que o seu pai fez. Ele não serviu a Deus, ele abandonou a Deus, é a criatura que não entra no status de filho, que não conhece o Criador. Versículo 23. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele. Ou seja, os seus próprios servos, lá na vida palaciana, conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Irmãos, a vida fora de Deus é a vida num fio de navalha. Eu quero dar uma parada aqui e dizer para mim e para você hoje: acerte o teu passo. Não continue. Não, pastor, mas a minha genealogia, não, acerta o teu passo, não continue,
Não continue, porque o problema vai acontecer, às vezes, dentro da própria casa. Olha, irmãos, quem tirou a vida de Amon não foram os perigosos na rua, não foi a violência fora. Os servos o mataram em sua o quê? Própria casa. Quando a gente se afasta de Deus, o inferno toma conta da nossa casa, na relação, em todas as situações. A gente se afasta de Deus e o inferno ele se estabelece. Os servos dele, ou seja, os empregados, os asseclas, aqueles que o serviam, tiraram a própria vida dele. Versículo 24. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a quem? A Josias, seu filho, rei em seu lugar. Nós falamos agora de 3 pessoas, preste atenção. Falamos de Manassés, falamos de Amon e agora falamos de Josias. Quem é Josias? Josias, ele é filho de Amon e é neto de Manassés. Ele é filho do seu pai Amon, que acabara de ser morto. Ora, presta atenção comigo, caminha nesse raciocínio. Se Amon foi morto dentro de casa, o filho, chamado Josias, ele presenciou aquela tragédia. Ele presenciou a cena, ele presenciou aquele quadro, o próprio pai morto dentro de casa. E quem foi que matou? Ah, pastor, não foi gente de fora, foi os servos. Então, quem matou Amon, matou dentro de casa, e quem matou eram os servos de Amon. Logo, 2 pontos. Josias conhecia quem? Quem que ele conhecia? Os assassinos eram servos. Um garoto de 8 anos é muito já inteligente. Ele não tem 1 ano de idade. Agora vamos para o capítulo de número 22. Você vai ver algo aqui. Nesta noite, irmãos, eu quero pedir a Deus, que Deus, ele produza esse efeito em você. Capítulo 22, versículo 1. Josias tinha o quê? 8 anos de idade quando começou a reinar. Então esse texto diz para mim e para você, que quando o pai de Josias foi assassinado, ele tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. Ele viu o pai morto, estirado. Talvez ele tenha até presenciado a cena. Naquele tempo não tem televisão, não tem videogame para ele estar distraído no quarto. Talvez ele tenha até visto o ato do assassinato. Esse garoto, quando a notícia sai que o rei Amon está morto e quem matou foram os servos, a notícia espalhou, grito, choro, a população veio e pegou aqueles homens que mataram os assassinos e mataram eles também. Então, naquele dia, você tem um cadáver do rei Amon e você tem alguns cadáveres, não sabemos quanto, o artigo está no plural, 2 servos, 3, não importa, mas naquele dia você tem um cadáver do rei Amon e você tem cadáveres daqueles que assassinaram o rei Amon, que é o pai de um garoto chamado Josias, de 8 anos. Um garoto que teve o pai morto dentro da própria casa. Sabe, irmãos, esse texto precisa falar contigo alguma coisa hoje. Precisa falar contigo de maneira muito clara. Esse menino, ele podia ter marcas, ele tinha tudo para ter marcas. O avô dele foi um endemoniado chamado Manassés, um homem maligno, diabólico. O pai dele seguiu as mesmas barbaridades do pai, Manassés. E Amon viveu nas misérias que o seu pai praticava. E um menino de 8 anos, ele tem como referência um avô que é um maligno, um pai que é um maligno,
E agora ele tem mais um agravante: o pai morto, assassinado. Aqueles servos que conviviam naquela casa, que por certo serviam a ele também, mataram o seu pai. Então a vida desse garoto está literalmente esbagaçada. Mas o povo que soube disso, matou os assassinos, mataram os assassinos e colocaram ele como rei. Então, capítulo 22 diz aqui que ele agora é rei. Agora, vamos ver aqui, versículo número 3, 22 e 3. Observe isso, irmãos. No 18º ano do seu reinado. Aqui essa igreja é fera em matemática. Então, se Josias, ele começou a reinar com 8 anos, no 18º ano do reinado de Josias, ele tem quantos anos? Ele tem 8 anos e foi entronizado rei, coroado como rei. No 18º ano desse reinado, ele tem quantos anos? 26. Uma pessoa de 26 anos é uma pessoa velha, idosa, jovem, é o quê? Pessoa jovem, é um menino, é um jovem. Meu Deus, eu com 26 anos hoje, é um jovem. Semana que vem fazer 108. Ah, meu Deus, já dá. 26 anos esse garoto tem. Esse menino tem 26 anos. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Esse garoto tem 26 anos, ele é rei, e ele agora tem uma história do avô endemoniado Manassés, o pai assassinado, ele está reinando, porém, ele manda os servos dele, o escrivão, na casa do Senhor. Mandou fazer o quê? Agora segue o texto, 24. Dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, a qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Seguindo o texto, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra do Senhor, para repararem o quê? Os estragos no templo. Então esse menino, esse jovem, esse rapaz, um menino, 26 anos, é rei, ele tem uma história terrível, do avô endemoniado, que servia a demônios, de um pai endemoniado, que foi assassinado dentro de casa. Porém, esse garoto, ele está focado, ele está olhando, ele está preocupado com o quê? Com a casa de Deus. Ele está preocupado com a casa de Deus. Ele está preocupado com os estragos da casa de Deus. Ou seja, há estragos. Existem estragos na alma dele. Existem estragos na vida dele. Mas ele percebe que há estragos também na casa de Deus. E ele foca os olhos e o coração dele para os estragos da casa de Deus. Siga esse texto, versículo 6. Aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem o quê? Ele está preocupado. A casa de Deus, o templo está esbagaçado, está destruído, e isso precisa ser restaurado. Versículo 7. Mas não é necessário que prestem conta, porque são honestos. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã. Você pode ler comigo? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei. Irmãos, Josias tinha quantos anos de reinado? 18 anos. 18 anos reinando sobre Jerusalém. O templo destruído. Um sacerdote no ministério. Um escrivão. Uma casa que estava em ruínas. E o livro, a palavra, estava perdida. Quando a palavra se perde, as desgraças acontecem na destruição do templo
e dentro das casas. Quem tem ouvidos, ouça. Quando a gente se afasta de Deus, o templo começa a corroer e a nossa casa, a morte entra. 18 anos, é um menino, é um jovem, 26 anos. Ele vem de uma tragédia, a gente não pode cobrar dele nada. Não pode cobrar desse garoto, porque os primeiros anos, um ano depois, ele tem 9 anos. 2 anos depois, ele tem 10 anos. 3 anos depois, ele tem 11 anos. É um menino. Mas quando ele entra numa idade de, vamos chamar de maturidade, sensatez, 26 anos, ele tem uma tragédia familiar, mas ele agora, ele tem uma amplitude na visão dele. E ele percebe o quê? Ele percebe que a casa de Deus está em ruína. E ele diz assim: vamos consertar a casa de Deus. Ele não sabe da surpresa. Irmãos, toda vez que você se propõe a cuidar da casa de Deus, algo de Deus vai acontecer. E de repente, quando começa a obra, olha o que vai dizer, irmãos: achei o livro. Achei o livro. Sabe quando o livro é achado? O livro é achado quando você se preocupa em olhar a casa de Deus. O livro é achado quando você se preocupa com o estado da casa de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: um começo de uma história começa na tua vida. A gente vai se afastando, e quanto mais se afasta, mais o inferno vai tomando conta. Manassés está morto, Amon foi assassinado dentro de casa, o templo está desmoronando, o livro perdido. Mas quando ele diz: vamos restaurar, vamos consertar, acha o livro. E eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida, que o livro seja achado na tua casa. Pastor, lá em casa está um inferno. Eu sei, está faltando o livro. Nossa casa hoje tem Netflix, tem Amazon, nossa casa hoje tem tudo, mas está faltando o livro. Traz o livro de volta para a tua casa. Traz o livro de volta para a tua casa. Traz o livro de volta para a tua casa. Traz o livro. Nessa quarentena, nunca se usou tanto Netflix, Amazon Prime, nunca se usou tanta televisão, tanta internet. Mas a minha pergunta é: e o livro? E o livro? E o livro? Será que a gente está sentando na mesa para agradecer, orando, dizendo: Deus, eu te louvo por esse pão, por esse alimento? Será que estamos agradecendo a Deus? Para comer um ovo não importa, mas Senhor, eu te reconheço como aquele que concede o pão sobre essa mesa. Afasta, Deus, o terror da fome. Afasta, Deus. Será que estamos trazendo o livro para dentro de casa? Será que estamos? Será que estamos? Eu não é doutrina, não estou passando nada para vocês. Eu decidi fazer isso. Desde que começou essa doideira que estourou aqui no país, eu cortei noticiário. Eu não assisto mais nenhum. Não assisto. Porque já tem tanta desgraça que eu não vou ficar botando mais funerária e mais coisa ruim dentro de mim. Quando a gente foca a casa, vamos ter surpresas de Deus. Ele diz assim: achei o livro. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Irmãos, 18 anos de reinado. O livro estava sumido. O livro estava perdido, esquecido aonde? Dentro do templo. E o templo como é que está? Está em ruína, caindo, desmoronando. E o livro perdido. Versículo 9. Então o escrivão foi falar com o rei. Isso é demais.
e lhe deu o relatório dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Versículo 10. Diga comigo assim: depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Euquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Irmãos, olha como é que a coisa ela é sutil e perigosa. Volta o versículo 9, para você ver um detalhe. Eu tenho uma paixão por essas pérolas, essas minúcias. Observe isso. Presta atenção para a ficha cair. Então, o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Versículo 10. Diga comigo assim: depois anunciou o sacerdote Uquias que acharam o quê? Um livro. O que é mais importante? Na mente desse servo, o mais importante era aquela contagem e a distribuição das tarefas. Depois que ele falou tudo isso, ele falou assim: eu estava quase esquecendo, achamos um livro. O livro era o verbo, era a voz profética. Achamos o livro. Depois de eu dar todo esse relato, depois o escrivão anunciou: o sacerdote Euquias me entregou um livro. Ele fala errado. Não um. Diga-se não ele me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Versículo 11 agora. Agora eu quero que você leia para mim esse texto. Vamos. Quando ouviu as palavras da lei, o rei o quê? Qual a idade desse rapaz? 26 anos. 26 anos. O pai morto, dentro da própria casa. Uma história triste, uma história de dor. Mas quando ele ouviu, ele rasgou as roupas de rei. Versículo 12. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safão, e a Cabor, filho de Micaías, e a Safã, servo, dizendo, versículo 13, olha a ordem que ele deu: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais, os meus pais, não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Seguindo o texto agora, 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tiquivá, filho de Anás. Ulda morava na cidade de Marcha, em Jerusalém. Estes lhe contaram o que havia acontecido. Vamos. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim. Quem? Josias. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras que o livro que o rei de Judá leu. Vamos seguir no texto. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas, diga comigo assim, mas ao rei de Judá,
que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. 19, todo mundo agora, diga: visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objetos de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi o quê? A sua oração, diz o Senhor. Versículo 20, por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Olhe para cá. Diz 26 anos. Esse jovem rei, que tem uma história terrível, se preocupa com a casa, acha o livro, ele se rasga, ele se coloca arrependido diante de Deus por aquilo que ele ouviu. E por causa disso, Deus diz: eu vou ter um tratamento especial com você. Deus quer falar contigo hoje aqui. É preciso buscar o livro. É preciso encontrar o livro. Sabe, irmãos, não é difícil achar o livro, porque o livro está perdido aonde? Dentro de casa. Está no templo. Pastor, onde eu acho? Não, o livro já... você já sabe o lugar onde está o livro. Você quer uma mudança na tua vida? Você quer uma mudança na tua vida? Lembra de João? O verbo se fez carne. Ou seja, o livro se incorporou. E não receberam o livro. Os anos passam e o temor diminui. Os anos passam e o temor corrói. Você quer uma mudança esse ano? Irmãos, Deus tem mandado dizer nessa igreja que 2020 vai ser o melhor ano da tua vida. Mas o melhor ano da tua vida começa, irmãos, a gente trazendo o livro para o lugar dele. E sabe onde é o lugar desse livro? No meu coração, no teu coração. Traz o livro para o teu coração. Esse livro tem que fazer você se rasgar diante de Deus, se prostrar diante de Deus. Esse livro tem que mexer com a tua estrutura. Esse livro tem que mexer com você, porque se esse livro não mexer com você, não adiantou de nada. Nada. Venha a todos os cultos, entre e saia, mas o livro não mexe, o livro não te muda, o livro não faz você mudar de posição. Deixa esse livro mexer dentro de você. Você é capaz de rasgar as tuas vestes, no sentido de se humilhar, de se quebrantar, de se prostrar. Sabe, irmãos, às vezes estamos tão altivos, tão soberbos, tão orgulhosos, que o livro não tem efeito dentro de nós. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: é tempo de perigo, é tempo de perigo, e você já viu o perigo dentro da própria casa, dentro da própria casa. Irmãos, o diabo está com todas as armas apontadas em nossa direção, todas. É tempo de nós andarmos de joelhos, pedindo a Deus misericórdia. Quem tem filho pequeno, quem tem criança, meu Deus, que tempo difícil é esse? Nós temos que vencer para permanecer em unidade da família, em unidade no nosso emocional, a cada dia. E só tem uma maneira: trazer o livro de volta. Deus te trouxe hoje aqui, para que você saia daqui e diga: Deus, eu tenho que trazer o livro de volta. E sabe, irmãos, Deus, Ele nos deu a receita. Eu me preocupo com a casa de Deus, e eu começo a me envolver, e o livro vai vindo, e daqui a pouco você vai dizer: Deus, o que aconteceu comigo? Você já está na escola dominical? Você já se matriculou numa classe? Você sabe qual é a lição que estamos estudando? Você está usando um plano de leitura? Você está lendo a palavra? Você está buscando a palavra? Traz o livro de volta. Traz o livro de volta. Não, pastor, eu só vou na igreja, mas é muito pouco. É muito pouco. Eu quero de você hoje uma aliança. Eu quero que você hoje tenha uma reação
parecida, semelhante com a de Josias. Veja, quem achou o livro, achou o livro. Quem pegou o livro, achamos o livro. Não há nenhuma narrativa da reação deles. Mas quando o rei ouviu, ele mudou uma nação. Eu peço a Deus que esse livro hoje mude a tua história. Eu peço a Deus que a tua família diga, uau, ele está diferente. Comece o teu dia com esse livro. Coloca no teu coração, não, eu vou começar a ler o Novo Testamento amanhã. Eu começo a ler esse livro. Em nome de Jesus, saia dessa superficialidade. Saia dela. Pastor, eu tenho no meu aplicativo. Não estou falando de aplicativo. Eu estou falando de você ter um livro, ter a Bíblia, e você começar a botar teu nome, e começar a marcar, e dizer, Deus, fala comigo. Você começar a se envolver com esse livro. Você quer uma mudança em casa? Você quer uma mudança no trabalho? Você quer uma mudança na tua saúde? Você quer uma mudança? A mudança começa pelo livro. Pastor, eu estou com depressão, eu estou com isso. A gente tem uma lista de problemas, uma lista de reclamação. A gente tem, eu vou botar a gente, pastor, é muita luta, é uma lista. Talvez se Amon tivesse achado o livro, Amon não teria sido morto dentro de casa. Talvez. Mas sabe, irmãos, ele desprezou o livro e foi morto dentro de casa. Mas glória a Deus, que um garoto de 8 anos, que agora está com 26, ele muda a história da vida dele. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, eu quero mudar a tua história. E sabe como essa história começa? Quando você coloca dentro de você, Deus, agora eu vou começar a focar na tua casa, e eu quero o livro. Eu quero que esse livro, ele me ache. Eu quero que esse livro entre em mim. Eu quero que esse livro, ele mude a minha mente. Ele mude as minhas ações. Ele mude o meu comportamento. O livro, quando entra, irmãos, ele muda nossos conceitos. O livro, quando entra, ele muda a nossa maneira de ser. O livro, quando entra, ele vai colocando todas as coisas em ordem. Tudo em ordem. Você quer uma mudança? Começa a trazer o livro. Diz, Deus, eu quero o livro. Eu quero conhecer o livro. Eu quero que esse livro entre em mim. Que coisa tremenda. Esse rei, quando escuta o livro, ele extravasa. Eu quero que você faça isso hoje. Eu quero que você tenha esse livro como aquela coisa que você anda com ele na bolsa, e que você está ali com fome, com desejo. Você sabia que por causa desse livro, tudo vai melhorar na tua casa, na tua vida, tudo vai ascender? Você imagina disso? Que por causa desse livro, as portas vão se abrir para você, porque os teus olhos serão iluminados. O salmista descobriu isso. Ele diz, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Você sabia que é o livro que vai te fazer projetar a níveis maiores? Esse livro vai te levar a ver coisas que outros não veem, a viver situações que outros não vivem. Esse livro vai te fazer viver experiências que outros não vão viver. Eu quero desafiar você hoje. Encontre o livro e comece a trazer testemunhos. Encontre o livro e comece a ter uma mudança na tua história. Porque você é criação de Deus, mas Ele tem para você o status de filho de Deus. Aí você consegue entender agora, João capítulo 1, veio para os seus, e os seus o quê? Mas sabe quem está falando ali? É o próprio Cristo, o Deus que se fez carne. Agora, séculos atrás, Josias, ele não encontrou Jesus, ele encontrou um pergaminho, ele encontrou um rolo, ele encontrou o verbo escrito, e o verbo escrito mudou a vida dele. Imagine você, se Josias tivesse encontrado o verbo encarnado. Meu Deus, como é que tem gente, né, que aceita com tanta facilidade, e outro
precisa de muito mais coisa. Tem um que ele, eu me entrego hoje para Jesus, porque eu ouvi um hino que tocou no meu coração. Tem outro que nem bola de fogo mexe. Mas, meu Deus, que coisa diabólica é essa, irmão? Que coisa terrível é essa? Ele veio para os seus e os seus não receberam. Josias, ele não viu Jesus, ele viu o pergaminho, a palavra. Ele, uau, isso aqui é Deus falando. E ele se rasgou. O que precisa acontecer para você? O que precisa acontecer para você? O que precisa acontecer para você? Quem estava hoje aqui, ouviu a nossa amada Edmer falar do rapaz que conheceu ela. O que precisa acontecer para você? Você foi regado por orações de teus pais. Você foi regado por orações de tua família. E você está frio, está inerte, está distante. Está reclamando da vida. Está reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, que a porta não abre. Está reclamando da vida. De quem se queixa, pois, o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Você quer uma mudança? Você quer a palavra que muda? Deixa o livro entrar. Encontra o livro. Encontra o livro. Você diz, pastor, eu me posicionei dentro desse livro, eu me rasguei, eu criei nessa palavra, eu recebi essa palavra, e meus olhos mudaram. A minha percepção mudou, a minha visão de mundo mudou, e eu disse, Deus, isso foi entrando em mim. Esta palavra é vida. Eu vou repetir, essa palavra é vida, essa palavra é vida, essa palavra é vida de Deus dentro de você. Vai melhorar o casamento, vai melhorar a saúde, vai melhorar a inteligência, vai melhorar tudo, tudo vai melhorar. Você crê nisso hoje? Então eu quero de você hoje dizer assim, Deus, hoje eu quero fazer uma aliança contigo, hoje eu quero me entregar ao livro, eu quero que esse livro entre em mim e mude a minha história. Deus disse para Josias, eu vou cumprir o meu juízo, porém não com você, porque você recebeu a palavra. A palavra diz no Salmo 128, bem-aventurado aquele que recebe essa palavra, e eu vou abençoar a família. A tua família vai ser abençoada, a tua finança vai ser abençoada, tudo vai ser abençoado, porque a palavra tem poder de abençoar. Creia nisso hoje. Você entendeu isso, irmãos? Posso ouvir uma amém de verdade? Eles levaram resposta ao rei, dizendo, olha, Deus falou que isso não vai vir sobre você. Por quê? Porque ele creu no poder da palavra que tinha ouvido. Pastor, mas eu não consigo, não sei, alguma coisa entorpeceu minha mente, não entra, alguma coisa me bloqueia, alguma coisa me aprisiona, alguma coisa me distrai, alguma coisa me desfoca do foco que é a palavra. Eu quero nesta noite pedir a Deus que Deus quebre toda malignidade que tem se levantado contra você. Mas sabe, isso só vai acontecer se você disser lá dentro, Deus, eu quero receber a tua palavra, eu quero crer no poder da tua palavra. Tudo foi feito pelo poder da palavra dele, mas o diabo veio e nos entorpeceu, e a palavra vem, e parece que ela não entra em nós, ela não penetra dentro de nós. Você hoje precisa ser uma terra boa, e eu quero que você diga aí aonde você está sentado, e diga, Senhor, faz germinar a tua palavra na minha vida. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu coloquei a palavra, sabe, irmãos, aqui está uma receita para você escapar do cigarro, da droga, da bebida, do vício, é colocar a palavra. O diabo quer ocupar o teu coração com o lixo, o diabo quer ocupar o teu coração com coisa dele, e você vai dizer, hoje eu vou colocar a palavra.
Hoje eu vou receber a palavra, e essa palavra é vida e vai mudar, ela é luz e vai tirar as trevas, ela é poder e vai quebrar as cadeias. Eu quero nesta noite um desafio de você. Hoje é dia 16 de agosto. Eu quero que você marque o dia de hoje como o dia de um novo começo. Um novo começo. Pastor, eu ainda não me decidi. Eu ainda não me batizei. Pastor, eu ainda não. Eu quero que você hoje dê a você. Eu quero que eu dê a você o direito de dizer assim: hoje eu vou começar uma caminhada com Deus. Hoje eu vou. Talvez você tenha uma história para trás. Josias, 18 anos de história. Talvez 18 anos, em alguns momentos pensando no dia que o pai foi assassinado. Ele não tem nem como se vingar, porque quem matou o pai dele foi morto. Foram mortos. É um menino. Mas existem outras coisas para colocar na tua mente. Então eu quero, como profeta, fazer um desafio para você. Talvez você tenha vivido até hoje pensando naquela tragédia lá de trás. Eu não sei qual foi. Talvez uma tragédia. Talvez um baque. E isso tem caminhado contigo o tempo todo. Eu quero que você hoje separe e diga assim: eu vou abrir um espaço, uma janela para uma outra coisa. Eu vou olhar para a casa de Deus. Eu vou começar a me envolver com a casa de Deus. O livro vai ser achado. O livro vai ser encontrado. Alguma coisa do Espírito fala aqui dentro, irmãos, que hoje Deus quer começar uma nova história. Uma nova história. Eu não quero que você perca essa noite. Talvez você diga: pastor, eu já tenho 10 anos que eu ando nas igrejas, eu visito, eu escuto, mas ainda não aconteceu. Vai acontecer hoje. Eu quero de você hoje essa mesma reação. Quando ouviu as palavras do livro da lei, rasgou. Fique de pé agora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.